Gente, fiquem até o final desse vídeo que vocês vão gostar. Nesse vídeo eu vou falar o momento da qual eu fui presa no México e mandada de volta para a Alemanha. Então assista esse vídeo, faça seu comentário e dê o seu joinha. Então vamos lá pro vídeo. Gente, agora eu vou contar uma história muito gostosa, mas no momento da qual eu fui barrada no aeroporto do México. Isto foi em 2007. Meu marido trabalhava em uma empresa na qual ele fazia reparações em alguns aparelhos e também ele vendia alguns aparelhos também. E aí, no México, foi vendido um aparelho da qual ele tinha que dar aula. Meu marido também ele é professor. Então, ele tinha também que fazer a formação deste aparelho. E eu sempre viajava com ele. Eu sempre dei suporte para o meu marido. Antes, era meu marido que me pagava um salário. Não era muito salário, não era muita coisa não, sabe, gente? Pagava pouquinho que ele me pagava, sabe? Aí a gente viajava muito, a gente nem tinha condições, sabe? E como eu ajudava ele na empresa que ele trabalhava, aí eu não era contratada da empresa, então como eu ajudava meu marido, então ele me pagava alguma coisa. Bom, aí fomos tirar o visto para os Estados Unidos, que seria Alemanha aos Estados Unidos. Tava tudo bem. E aí meu marido achou que só precisava do visto americano para entrar nos Estados Unidos e depois para do aeroporto, né, pegar um outro voo para o México, como fazer uma conexão. A palavra certa é Alemanha, Estados Unidos, México. Nos Estados Unidos, tudo certo, tudo ok, tudo maravilhoso. Eu conheci os Estados Unidos, que eu nunca poderia imaginar que eu poderia estar lá, que eu poderia conhecer e foi maravilhoso, mas depois eu falo para vocês sobre os Estados Unidos, agora eu vou falar sobre o México. Então aquele coração, sabe? Mas eu tava com uma sensação esquisita no voo e tudo. Gente, chegamos no México meia-noite ou 1h da manhã, mais ou menos. Acho que foi isso. Quando chegamos no aeroporto, tinha uma mulher lá. Olhou no meu passaporte e o chato era que meu passaporte estava rasurado. Porque quando eu fiz o passaporte no consulado brasileiro, eles rasuraram o meu passaporte. Então sempre quando eu viajava, eu sempre tive problemas devido ao passaporte rasurado. Eu não tive tantos problemas quando eu fui para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, mesmo com o meu passaporte rasurado, com o passaporte brasileiro rasurado, quando eu entrei nos Estados Unidos, eu estava com visto, já estava com visto. Então, eu estava também tudo informado que meu passaporte estava rasurado, tinha sido um erro no consulado brasileiro, que, gente, eu não sei o que aconteceu, está tudo bem, sem crítica. Mas quando chegou no México, a mulher, ela não quis saber não. Então ela não deixou nem eu entrar na fila, né, de entrada. Ela já ligou para os policiais no aeroporto. Chegaram os policiais com um negócio enorme que eu não vou falar aqui, que eu não sei se é possível. E eu fui levada, eu fui escoltada, não, eu fui convidada com escolta para ir para uma sala, e nesta sala só tinha pessoas perigosas que cometeram algum tipo de coisas não muito legais, entende? Então eu fui para esta sala. Esta mulher me enviou para esta sala
onde estava presa pessoas que foram pegas até com coisas que não legais, tá, gente? E ela dizia pro meu marido que era para meu marido seguir viagem. Ou seja, meu marido estava predado, pago, nome de cliente, tudo já resolvido, com meu nome, pago, com tudo certo, mas ela insistiu que eu não entraria no México porque eu estava ilegal. E eu deveria retornar para o Brasil. Gente, ela fez uma confusão. Ela não queria entender que se eu fosse para ser de volta, eu teria que voltar para a Alemanha e não para o Brasil. Mas ela insistia que eu teria que voltar para o Brasil. E nessa época o Brasil estava com... Gente, todo brasileiro que viajava para o México, depois eu procurei saber, quando eu fui convidada, né, quando aconteceu isso, claro, quando chegou em casa, meu marido, procuramos ler muita coisa, saber, estava sendo um momento delicado. Bom, então eu fiquei nesta sala com vários homens de periculosidade. E essa mulher, ela fez questão de falar para os policiais para que eles ficassem de olho em mim. Então assim, se eu fosse no banheiro, eu tinha que ir no banheiro ficar com a porta aberta. E os 2 policiais ficavam lá olhando com a porta aberta. E outra, não tinha janela, não tinha papel higiênico, não tinha nada. Era um vaso sanitário todo sujo, todo medonho, deixa eu pra lá. E meu marido tinha que ficar sentado. Assim, ele ficou o tempo todo junto comigo. Ele não me deixou um minuto sozinho. Até água, gente. Até água eu não podia tomar. Nem água, nem comer, nada. Absolutamente nada. Ficar naquela sala, presa naquela sala, sem direito a nada. Aí assim, o que eu cometi? Eu não cometi crime nenhum, mas pra ela eu cometi, né? Então se pra ela tá tudo em paz, né? Não fiquei com raiva, né? Abençoei ela e tá tudo bem. O importante, graças a Deus, que não colocaram nada na minha mala, graças a Deus. Tiraram, por eu ter ido para os Estados Unidos, então assim, ó, fotos, na época era câmera fotográfica, então eu não tenho foto nenhuma de onde eu tive, né, dos locais lá, que foi maravilhoso. Levaram a máquina fotográfica que estava na minha mala, perfume tiraram, óculos que eu usava, na época era óculos de grau, a gente usava 2 óculos, tiraram roupa, levaram. Graças a Deus eles tiraram, eles não colocaram, se vocês podem entender, porque daí ainda fui para os Estados Unidos de volta, tá? Então graças a Deus que não colocaram nada na minha mala, pra não ter, senão eu ia ser presa lá e eu tava, eita, que coisa, né? Eita, que coisa que poderia ter acontecido. Assim, então, uma dessas aventuras aqui na Alemanha, que já aconteceu comigo, foi eu viajar para o México e ficar presa no México, porque o meu passaporte estava rasurado. Ela disse que eu teria que ter autorização para entrar no México, assim como eu pedi autorização para entrar nos Estados Unidos. Eu teria que ter o visto, sendo que nessa época não era necessário o visto, como até hoje também não é necessário. E hoje, até hoje, é um país que eu digo, eu não tenho vontade de conhecer. Ficou um trauma muito grande. Meu marido, ele já esteve lá no México, tem muitas pessoas que falam que é lindo, né, que tem coisas maravilhosas, mas tem locais, tem países também tão maravilhosos também para visitar. Então, a todos os mexicanos, o meu assim, a respeito, as novelas mexicanas, tudo lindo,
Sabe, mas é um país que eu não tenho vontade absolutamente nenhuma de entrar. Mesmo já até passando tanto tempo, mas eu sei que o nome fica lá no computador, de você ter sido extraditada, né? Fica o nome lá por você ter sido convidada a sair, né? Então, se me convidaram a sair, eu fui pra lá pra conhecer então eu não vou não. Então, o México é um país que nem me dando de presente eu passo. Se alguém me der uma passagem de presente para ir para o México, eu passo para uma outra pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa vai se divertir bastante. Vai ser um país incrível para a pessoa conhecer, como é um país incrível para visitar. Mas eu, particularmente, eu não tenho vontade nenhuma de ir. Porque ficou, sabe? Ficou nessa... Na minha cabeça ficou, né? Meu marido... Deutschen Pass kommt überall. Sim, ele fala que eu já tenho um passaporte alemão há muito tempo. Mas mesmo assim, não sei, gente. Talvez eu mude de ideia, pode ter ser maneiro. Mas é como eu falei pra vocês, sem filtro, quero ser verdadeira, realista. Até, de verdade, gente, meu coração hoje fala, não tenho vontade de ir ao México. Não tem nada a ver de passaporte. Tem a ver a minha pessoa, tem a ver comigo. É um lugar lindo, né? Vendo as fotos, é maravilhoso. Mas foi isso que aconteceu no México. Eu fui barrada, eu fui presa, eu fiquei 24 horas presa. Eu retornei no mesmo voo, sendo que eu fui com mais 2 policiais entrar no voo. E os policiais, eles ficaram dentro da aeronave, colocaram lá no fundo. Os 2 policiais só saíram da aeronave quando a aeronave pegaram o voo. Então, quando a aeromoça, né, ficou ninguém não entendendo, ainda mais que retornei à Alemanha, então ela não podia falar nada, então eu fiquei sentada bem lá no fundo. Então, quando pegou o voo, então deu, aí ela foi, aí meu marido foi, conversou com ela, então aí ela foi assim maravilhosa. Então, a primeira coisa que ela fez foi levar logo água, levou água, levou algo para eu comer, levou um lençol, umas almofadas para que eu pudesse relaxar, e ficou olhando se não tinha nenhum local, né, reservado, que eu pudesse sentar numa outra poltrona reservada para que eu pudesse realmente ficar bem. Então, a aeromoça, né, foi assim, sensacional. Depois, né, chegou o copiloto, aí conversou comigo, fez assim, né, na minha mão. E, claro, eles entenderam. Mas foi isso. Então, graças a Deus, né, o voo foi tranquilo. Aí, quando eu recebi, né, meu marido, o apoio, tudo, eu consegui dormir. Foi aí que eu dormi, depois de 24 horas sem dormir. Então, retornamos para a Alemanha. E eu estou aqui contando essa história para vocês. Que aventura, né? Então, assim, pra mim, sabe, que eu tava não sabia. Então, pra se imaginar assim, as pessoas quando estão ilegais no país e que tem que sair, retirar, é um trauma muito grande. É um trauma, assim, gigante. Eu não estava ilegal no México, tá? Eu só fui lá no México para trabalhar juntamente com meu marido, e meu passaporte estava rasurado. Então, claro que a mulher que trabalha lá, ela estava certa, né?
claro, né? Ela estava certa, né? Mas é isso. Então, mais uma aventura. Então, um beijo no coração de vocês. Fala o que vocês acharam dessa aventura gostosa. É isso. Beijo, gente.